Jesus vem nos ensinar. Sabe que às vezes, irmãos, outras vezes nós precisamos de ensino. Porque através do ensino vem um milagre. E essa passagem Deus falou claramente que Jesus, ao encontrar os homens, Ele ensinou esses homens. E nós muitas vezes achamos que é um milagre, mas é um ensino. Eu queria que você abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no versículo 5. Nós vamos ler até o versículo 9. No capítulo 5, aliás. Lucas capítulo 5. Vamos ler até o versículo 9. Aqui diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Presta atenção, ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Primeira coisa que eu quero que você atenta: algo chamou a atenção de Jesus ali. Olha como Jesus age nas nossas vidas. Ele viu 2 barcos deixados ali pelos pescadores, ou seja, aqueles 2 barcos vazios ali, chamou a atenção de Jesus, que estavam lavando as suas redes. Outro detalhe que chama a atenção de Jesus: eles estavam lavando as suas redes. Presta atenção. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Presta atenção aqui, ele estava aí ensinando o povo. Ele viu 2 barcos, ele viu aqueles pescadores lavando as suas redes, e dentro de um barco que ele entrou, a Bíblia fala que ele ensinava o povo. Aquele não estava orando. Presta atenção, Jesus aqui não estava orando por ninguém, ele estava ensinando. Tendo acabado de falar, disse a Simão, aqui, ele acabou de falar, ele não orou por ninguém. Ele não orou por ninguém. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Aqui Simão, que é Pedro, né? Simão Pedro, respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Olha por que que aqueles barcos estavam parados ali. Olha por que Jesus observou aqueles 2 barcos parados ali na praia. Olha por que Jesus observou que aqueles homens estavam lavando as suas redes. Sabe por quê? Porque Simão Pedro falou para Jesus: Jesus, nós desanimamos, nós passamos a noite inteira no mar, nós não pescamos nada, nós resolvemos parar, lavar nossas redes, voltar para casa, sem peixe. Ali abateu uma frustração sobre aqueles pescadores, porque imagina só, eles trabalharam a noite toda lançando as redes, a noite toda tentando pegar peixes, porque era a sobrevivência deles,
era de onde eles tiravam o sustento. Mas imagine que em determinado momento eles recolheram as redes, encostaram os barcos, lavaram as redes. Mas ele diz aqui, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Olha que Jesus chega perto deles, né, irmãos? Olha a importância de você absorver o ensino. Olha a importância que você aqui está a cada semana, a cada grupo, você ouvir uma palavra de Deus e você não questionar, deixar o desânimo de lado, porque é Deus que está falando, é Jesus que está falando, é Jesus que está ensinando. Aí que Simão fala assim: olha, Senhor, mas nós ficamos a noite toda, mas porque o Senhor está dizendo, nós vamos lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha só, queridos, debaixo de uma palavra que Jesus entregou para eles, aqueles homens se motivaram de novo a voltar para o mar, mas não voltar para o mar de qualquer jeito, não voltar para o mar naquilo que eles conheciam, mas voltaram para o mar debaixo de uma palavra de Jesus: vão mais ao fundo, vá mais ao fundo. Aqui eles pegaram tamanha quantidade de peixe que a Bíblia diz que começaram as redes a rasgar-se. Então eles fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase começaram a afundar de tanto peixe que pegaram. Quando Simão Pedro viu isso, postou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois eles todos e os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam sido feito. Amém, irmãos? Deus, que o Senhor nessa noite, Pai, possa falar conosco através dessa palavra, Senhor. Deus, coloque em nosso coração, Pai querido, novamente, da mesma maneira que o Senhor colocou no coração de Pedro e aqueles pescadores, de se animarem novamente em uma palavra do Senhor, que nós possamos nos animar nessa noite, Pai. Tirar todo o desânimo que possa estar no nosso coração, Deus, e voltar, Deus querido, a obedecer a Tua palavra, Deus, e colocar em prática, em nome de Jesus. Irmãos, aqui, como eu falei, um sentimento que nos afasta de receber a conquista é o desânimo. Quantas vezes nós desanimamos no meio de uma caminhada, no nosso trabalho, no nosso ministério, desanimamos do nosso casamento, desanimamos com os nossos filhos, com nossos cônjuges, por situações, por problemas, desanimamos por conta da vida financeira, que mês após mês, ano após ano, nós não conseguimos deslanchar na vida financeira. Nós perdemos a alegria. Você vai perdendo a alegria, nós vamos perdendo a alegria por conta desse desânimo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele sempre, lá em Mateus também, capítulo 6, ele fala que nós devemos ter bom ânimo. E ânimo, querido, na Bíblia, é alegria. Deus fala que nós devemos ter alegria. Bom ânimo, tenham alegria. Tenha alegria. Agora, se o ânimo significa alegria, o desânimo é uma tristeza maligna. Desânimo, querido, é o contrário de ânimo. Se ânimo é alegria, desânimo é uma tristeza. E é uma tristeza maligna, que é produzida por um demônio
que tem o objetivo de agir nos nossos sentimentos, para nos impedir de conquistar o plano que Deus tem para cada um de nós. O diabo sempre vai tentar colocar um desânimo no nosso coração. Dentro de nós que estamos dentro das igrejas, que nós estamos ouvindo a palavra, ele vai tentar colocar esse desânimo em nós, dependendo da situação que eu e você possa estar vivendo, para que nós sejamos impedidos de conquistar o plano que Deus tem para cada um de nós. O desânimo, irmãos, é você não ter vida para continuar. Aqueles pescadores, depois de passar a noite toda no mar, eles não tiveram mais vida para continuar, cansaram. O desânimo traz cansaço. Cansaço na mente. Cansaço na mente. A Bíblia diz que a nossa mente é um campo de batalha de Satanás. A mente do ser humano é um campo de batalha onde o diabo age para colocar o desânimo em nós e nos fazer parar. E quantas pessoas que nós vemos, irmãos, que começam muito bem, sejam todo animado, com um projeto novo, com um trabalho novo, sabe? Com um ministério novo, chegando no ministério, começa a trabalhar no ministério, trabalhar na igreja. Mas a vida, irmãos, vai passando e você não vai conseguindo realizar os seus projetos, os seus sonhos. E na nossa mente, que é um campo de batalha do inimigo, o diabo vem lançando o tempo todo. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Olha o tempo que está passando, olha, você está envelhecendo, olha as coisas acontecendo e você não sai dessa mesmice. E a nossa mente vai produzindo o desânimo em nós, e nós não temos mais vida para continuar. Quantas pessoas que abandonam o trabalho, frustrado, quantas pessoas que abandonam até o mesmo casamento, abandonam os filhos, projetos. Quantos projetos talvez que o desânimo fez você engavetar, e hoje você não tem força nem para orar mais por ele. Quantos sonhos estão engavetados, irmãos? Quantos sonhos engavetados? Até mesmo no nosso meio, como igreja. Ontem nós estávamos reunidos com os irmãos, com a liderança da igreja, a pastora com as mulheres fazendo discipulado, eu reunido com os homens da liderança. E os irmãos vão falando algumas coisas. E até mesmo na liderança da igreja, às vezes abate um desânimo, porque o grupo não cresce, as pessoas não dão a resposta desejada. Aí eu falei para os irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Não desanimar. Pastor não pode desanimar. Liderança não pode desanimar, porque nós não podemos nos cansar. Mas o desânimo, ele provoca no ser humano um cansaço. Aqueles homens cansaram. Ele falou: mestre, nós estamos cansados. Mestre, nós estamos cansados. Ficamos a noite toda no mar, lançamos as redes a noite toda, não pescamos nada. Talvez você pode falar assim: esse ano de 2022, trabalhei tanto, me esforcei tanto no meu trabalho, o ano está chegando, não conquistei nada. Todo final de ano, querido, você pode ver quantas pessoas que se entristecem perto do final do ano. Quantas pessoas se entristecem? Talvez você está aqui nesse dia, estamos já quase na metade de novembro, falta mais um mês e meio para acabar o ano, e o diabo começa a colocar na mente das pessoas: mais um ano, hein? Mais um ano.
que você não conseguiu sair do aluguel, mais um ano que você não conseguiu comprar o carro que você desejava, mais um ano que você não conseguiu sair das dívidas, mais um ano que está se encerrando, seu marido não se converteu, seus filhos não se converteram, mais um ano que você está encerrando com essa doença, com essa enfermidade. E o final do ano, querido, muitas vezes que é para ser para trazer alegria, as pessoas se entristecem. Quantas pessoas que se entristecem no final do ano, não tem desejo de comemorar o Natal, não tem desejo de comemorar a virada do ano, vão se entristecendo. Quantas pessoas falam, esse ano eu não quero nem participar de festa, porque eu só tive perdas, trabalhei, fizemos tanta coisa, estamos encerrando o ano do mesmo jeito. É o mesmo sentimento que Pedro estava dizendo ali, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada. Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus está dizendo para eles que uma coisa que faltou para eles, faltou algo para eles, para que eles colocassem em prática o ensino que a palavra de Deus diz. Jesus fala para eles aqui, vá, no versículo 4, vá para onde as águas são mais profundas. Aleluia! Sabe o que falta para nós, sabe? Como cristãos, muitas vezes, para nós que nós não conseguimos, é a gente ir mais profundo nas águas de Deus. Às vezes nós estamos resolvendo as situações. Nós não nos aprofundamos na palavra. Nós oramos pouco. Nós lemos muito pouco da Bíblia. Nós não temos muito desejo de participar das vigílias, não temos desejo de participar todas as semanas dos grupos, não temos desejo muitas vezes nem de vir ao culto toda semana. E quando chega o final do ano vem uma frustração, e Jesus está dizendo para Pedro, vocês estavam pescando no raso, onde vocês jogaram as redes e ficaram a noite toda, num esforço humano, vocês se esqueceram de um ensinamento que Deus tem para nós, que nós devemos ir para águas mais profundas. Aqui quando Jesus falou para aqueles homens, olha o que Jesus observou, querido, os barcos estavam encostados ali. Barco de pescador não é para ficar encostado, é para ficar no mar, em alto mar. Rede de pescador não é para estar vazia, sendo lavada para ser guardada. Rede de pescador tem que estar na atividade, tem que estar dentro, tem que estar no barco sendo lançada no mar. Jesus observou ali que aqueles homens desanimaram de pescar, porque eles estavam fazendo de uma maneira errada. Ali a Bíblia diz que Jesus entrou no barco deles, que estava vazio, para quê? Para ensinar. Jesus não orou naquele dia. Jesus não orou por eles, porque eles não precisavam de uma oração, eles precisavam de ensino. Ensino da palavra de Deus. Dá uma olhadinha, Hélio, tu coloca para mim Ezequiel capítulo 27, versículo 5, por favor. Ezequiel capítulo 47, 5.
Aqui Ezequiel está dizendo numa visão que ele teve de umas águas saindo do trono de Deus, e ali está dizendo, ele está orientando aqueles homens: vai com as suas águas até o calcanhar, entra até os joelhos, entra até os lombos e depois entra a água mais profundas. Aqui está dizendo no versículo 5, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Espera um pouquinho, deixa aí um pouquinho. Jesus simplesmente estava ensinando aqueles pescadores algo da palavra de Deus. Não era oração que eles precisavam, não era um milagre que eles precisavam ali. Jesus ali ensinando eles, falando assim: vá agora. Depois que ele acabou de falar com o povo, de ensinar o povo, ele se volta para os pescadores e fala: vão para águas mais profundas. Coloca para mim o versículo 9 ali, por favor. Versículo 9, lá nas águas mais profundas, querido, olha o que está ensinando. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. No 10. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde o Ed-Gedi até Englaim. Haverá locais próprios. Olha só, águas mais profundas, querido. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Amém? Quanto dá glória a Deus por isso? Amém, querido? O que faltando para aqueles pescadores era praticar a palavra de Deus. Falou: vocês estão pescando no raso. Deus está falando, nós precisamos ir em águas mais profundas. É lá que estão os peixes. É lá, quando você começar a se aprofundar, é lá que você vai encontrar uma grande quantidade de peixes. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não conquistamos nada, porque falta para nós o conhecimento das Escrituras. Talvez é mais um ano que se encerra e vê um desânimo, que talvez que faltou para mim e para você. É nós andarmos em águas mais profundas, onde nós não nadamos, mas é o Senhor que nós não conseguimos andar, mas é o Senhor que nos leva. Nós precisamos chegar num local de alegria, de ânimo, onde nós mesmos perdemos o controle da nossa situação, onde Deus vai nos levar. Aqui está dizendo que Jesus entrou naquele barco, falou: vão para águas mais profundas. É lá que Ezequiel, naquela visão, está nos ensinando. É no lugar onde você perde o controle, você não consegue atravessar andando, só consegue atravessar a nado. É lá que Deus vai te levar, é lá que está a bênção. Lança as redes num lugar mais profundo. Mas Jesus era pescador? Não. Aqueles homens eram pescadores? Sim. Eles conheciam do mar? Sim. Mas eles não conheciam o que Deus tinha para a vida deles. Não adianta todo o conhecimento humano que você tem. Você precisa conhecer aquele que Deus tem para a sua vida. Porque o nosso conhecimento humano nos limita. O nosso conhecimento humano é uma limitação que muitas vezes nos leva à frustração e ao fracasso. Jesus observou aqueles homens e falou: hoje não é dia de orar, hoje não é o dia de fazer milagre, é dia de ensinar. O que falta muitas vezes para nós, irmãos, é esse conhecimento da palavra de Deus. Aqui está dizendo então que a atitude de Pedro
em praticar a palavra, resultou na manifestação da vitória que ele buscava. Qual que é o segredo, meu irmão? É você conhecer a palavra de Deus e praticar ela. Naquele momento, aqueles homens estavam sendo tomados por um desânimo. E quantas vezes nós somos tomados por desânimos, irmãos? Quantas vezes somos tomados por desânimo? Quantas vezes você é tomado por um desânimo? E esse desânimo, irmãos, ele vem exatamente por conta de nós não irmos em águas mais profundas. O que quer dizer aqui águas mais profundas, irmãos? Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Eu e você precisamos conhecer o Deus que nós servimos, conhecer o ensinamento deles, a palavra dele e praticar. Praticar. Muitas vezes você vem aqui, não é de uma oração que você precisa. Não é de uma oração que nós precisamos. Muitas vezes não é um milagre que nós precisamos. O que nós precisamos é sermos ensinados a nos aprofundar mais a palavra de Deus. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. Nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Hoje as igrejas, irmãos, têm um relacionamento com o Senhor no raso. Por que nós não conquistamos muitas coisas que os irmãos lá da igreja primitiva conquistavam? Por que nós não vivemos hoje, muitas vezes, o que Paulo, que Pedro, que João, o que os primeiros cristãos viviam? Sabe por quê? Porque aqueles homens, eles não tinham uma vida no raso com Deus, eles tinham uma vida profunda com Deus, eles tinham uma intimidade profunda com o Senhor. E é por isso que quando Paulo estava preso naquela cadeia com Silas, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, aqueles homens, depois de serem surrados, terem apanhado durante toda uma tarde, sendo chicoteados, com as costas sangrando, sendo jogados numa masmorra infecta, onde o esgoto passava, os ratos passavam ali. Aqueles homens tinham uma profundidade em Deus tão grande. E eles presos naquela masmorra, com as costas, o corpo todo sangrando, naquele esgoto passando, a Bíblia diz que aqueles homens, por volta da meia-noite, eles cantavam e adoravam o Senhor. Eles cantavam e adoravam o Senhor, e a Bíblia diz que aquele canto, aquela profundidade, mexia com o coração de Deus. Agora, querido, fala uma coisa para mim. Paulo e Silas, depois você vai lá ver em Atos, capítulo 14, 15, 16, você vai ver a história daqueles homens. Pense como eles poderiam estar desanimados ali. Pense como eles poderiam estar desanimados naquela masmorra. Eles estavam ali, querido, fazendo a obra de Deus. Eles estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Eles estavam envolvidos totalmente na palavra de Deus. Mas olha só, eles começaram, foram presos, apanharam, surrados por conta da palavra de Deus. Diz uma coisa, talvez eles poderiam estar desanimados ali, murmurando. Hoje nós estamos aqui, apanhamos desse jeito. Nós estávamos fazendo a obra do Senhor, nós estávamos envolvidos com a palavra do Senhor, nós estávamos pregando a palavra do Senhor. Olha que nós ganhamos. Fomos perseguidos, surrados, jogados nessa masmorra, mas não, eles não estavam desanimados. Eles estavam alegres e animados, louvando ao Senhor. A Bíblia diz que houve um terremoto, as cadeias se abriram, as correntes se quebraram deles, e eles foram libertos ali. Amém, queridos? Então o que falta para nós, meu irmão, é que nós possamos nos animar no Senhor. O desânimo vem porque o diabo sabe que a nossa mente humana
muitas vezes ela é incapaz de entender as coisas de Deus e nos aprofundarmos nas coisas de Deus, porque nós estamos vivendo numa era, sabe de qual? Uma era do fast food. Uma era que as pessoas vêm na igreja, vamos lá pedir uma oração para o pastor. Uma oração e está tudo resolvido, vamos para casa. Não é assim, querido. Precisamos sair do raso. É uma intimidade com o Senhor. Aqui Pedro está falando: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu não sou digno. Eu sou um homem pecador. Está falando como eu sou pecador, porque eu conheço essa palavra. A Bíblia fala que aqueles homens eram judeus e eles tinham por prática de conhecer a palavra de Moisés, o Pentateuco, o Velho Testamento, o Torá. E eles falaram para Jesus aquela hora assim: Jesus, afasta-se de nós, afasta-se de mim, porque como que eu não observei a palavra de Deus? Como é que nós erramos na nossa pesca, por não pescar e não ir por águas mais profundas? Afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Quantas vezes, irmãos, nós pecamos porque nós deixamos de nos aprofundarmos mais na palavra do Senhor e deixamos o desânimo tomar conta de nós. Talvez você já tenha desistido do seu trabalho por conta que você não tem visto o resultado, e você trabalha, encerra-se mais um ano, e você fala como Pedro: trabalhei talvez um ano inteiro e não aconteceu nada na minha vida. Quantas pessoas estão lavando as redes hoje? Talvez a sua rede está encostada lá, já guardada. Há quanto tempo? Pega a sua rede de volta, vai para o mar e volta a pescar. Amém, querido? Se anima no Senhor, meu amado. A atitude de Pedro aqui em praticar a palavra de Deus resultou na manifestação de vitória. Sabe aonde está a nossa vitória, meu irmão? Sabe aonde está a vitória do crente? É conhecer e praticar a palavra de Deus. A nossa vitória está em conhecer e praticar a palavra de Deus. E ter uma vida profunda com o Senhor, ter uma intimidade com Deus. Você está no culto todo domingo, querido, não significa que você é íntimo do Senhor, não. Talvez nós sejamos religiosos apenas. Estamos cumprindo uma obrigação ou um ato religioso de estar todos os domingos no culto. Mas quanto que você tem se aprofundado na palavra? Quanto você tem orado na sua casa? Quanto que você tem dobrado os seus joelhos e orado pelo seu problema, pela sua luta? Quando você tem dobrado o seu joelho e orado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos? O quanto você tem orado pelo seu trabalho? O quanto você tem orado pelas suas finanças? Lá no secreto, onde é você e Deus só. Lá no secreto, onde é você e o Senhor, onde lá você pode ir por águas mais profundas. O quanto você tem dobrado o seu joelho, quantas horas você tem dobrado o seu joelho na semana, e ali você tem sendo um relacionamento profundo com Deus. O Senhor ali está ensinando, irmãos, vá para águas mais profundas. Deus está falando comigo e com você. Deus falou comigo essa semana. Eu passo por alguma situação, querido, como pastor, como marido, como chefe de uma casa, como responsável pela minha casa, responsável pelas finanças da minha casa, responsável pelas finanças da igreja. Às vezes eu passo por algumas situações que Deus falou para mim: você está no raso. Sabe por que as coisas não estão mudando? Porque você está no raso. Vá para a água mais profunda. Não adianta você querer jogar a rede no raso, porque os peixes, a bênção está no mais profundo. No mais profundo, ó Senhor. É no mais profundo em que nós conhecemos a face de Deus. É no mais profundo em que nós estamos face a face com o Senhor. É lá que o Senhor quer nos ver.
E muitas vezes nós nos entristecemos, perdemos o ano, perdemos a alegria por conta disso. Deixa eu ligar aqui. Uma pessoa desanimada não consegue enxergar as promessas. Uma pessoa sem alegria, uma pessoa em tristeza, ela não consegue enxergar as promessas de Deus. Ela se sente fraca, impossibilitada de viver os seus sonhos, se tornando assim uma pessoa paralisada e infrutífera. Infrutífera. Quantas vezes talvez você é uma pessoa infrutífera, nós somos infrutíferos, por conta do desânimo, por conta da tristeza que toma conta de nós, por conta de nós não vermos as nossas redes cheias. Trabalhamos e parece que nós ficamos dando morro, uma ponta de uma faca. E nós ficamos impossibilitados de ver os nossos sonhos. Fala a verdade, eu sei que você tem sonhos. Quantos sonhos que você, no início de um ano, você colocou aqui nessa caixa. Alguns dos irmãos já testemunharam aqui, que conquistaram já. Mas a grande maioria, querido, talvez você está chegando nesse final de ano frustrado. E o seu sonho. Mas o que faltou? Faltou oração, faltou um milagre. Faltou uma visita do pastor, faltou uma visita do líder, faltou a visita do discipulador. O que faltou, querido? Nós não podemos terceirizar para as pessoas as nossas falhas. O que faltou para nós, querido, com toda certeza, faltou de nós irmos ao mais profundo. Faltou de nós irmos aos lugares mais profundos, nos aprofundarmos mais na palavra de Deus, sairmos da dependência de homens e entrarmos na dependência de Deus. Irmãos, nós não temos que ficar na dependência de homens. Sabe o que faltou para a igreja nesse ano, querido? Muito. A igreja se esqueceu que ela depende de Deus e não de homens. Nós vimos quantas e quantos homens de Deus brigando por causa de homem, colocando a sua expectativa num homem e esquecendo que Deus não age a partir do homem, Deus age a partir dele mesmo. Ele falou para Moisés, quando Moisés perguntou para ele, mas de quem eu falo, em nome de quem eu vou falar para Faraó que nós devemos? Você só fala para ele o seguinte: eu sou. Eu sou. O nosso Deus, querido, a nossa dependência, sabe de quem que é? É do eu sou. Nós andamos por essa terra e nós conquistamos as nossas coisas, nós conquistamos a nossa vitória, não é em nome do Clóvis, não é em nome do Antônio, não é em nome da Fátima, não é em nome de Evelyn, não é em nome de nenhum discipulador aqui. Nós conquistamos a nossa vitória em nome de Jesus. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Amém, querido? O eu sou é o que falta para mim e para você. É a revelação do eu sou na nossa vida. E o eu sou, querido, você só vai encontrar ele não no raso. É quanto mais você se aprofundar nele, mais você vai encontrar e vai ver a vitória. Jesus entrou no barco daqueles homens. Eu vi seus barcos encostados. Jesus está vendo, irmãos, o que nós encostamos ali. Eu vi as suas redes já sendo limpas e encostadas ali. Eu vi. Ele acabou de ensinar o povo, falou, vão agora para águas mais profundas. Nós só encontramos Deus, querido, em águas mais profundas. Só encontramos Deus em águas mais profundas.
Aqui no culto nós somos treinados. Mas é quando você entra numa água mais profunda com Deus, você e Deus, é que é onde a vitória vem. Jesus estava ensinando aqueles homens exatamente nisso. Devemos vencer o desânimo, mesmo em situações onde concluímos que tudo o que estamos fazendo no momento é em vão e de que nada está valendo de nada. Nós precisamos vencer o desânimo mesmo na situação que eu e você nos encontramos agora. Provavelmente a situação que você se encontra hoje não é de fato aquela que você tinha sonhado para esse ano. Talvez não seja, mas é nessa situação que você tem que encontrar o ânimo de Deus e saber que existe uma palavra de Deus na sua vida. Existe uma profecia e uma promessa de Deus na sua vida. E você não pode se entristecer e se desanimar por isso. Porque o desânimo vem através de uma decepção, vem através de uma frustração, através de uma desilusão. Com o desânimo, irmão, vem o quê? Vem a depressão. Com o desânimo vem a depressão. A tristeza toma conta. E a tristeza toma conta. E ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E você entra em depressão. E você não consegue se alegrar mais. Sabe o que é depressão, querido? Para quem estudou geografia, nós temos a planície, nós temos os montes e nós temos as depressões. Depressão sempre fala de lugar baixo. Depressão, geograficamente, ela nos remete uma depressão numa queda, num lugar baixo. Mas a palavra de Deus diz lá em Isaías, né? Que o cristão, que nós devemos ser como águias. Nós devemos andar pelos lugares altos. No momento de tempestade, sabe o que a águia faz, querido? Sabe como funciona a água no momento de tempestade? Sabe o que a águia faz? E para ela sair da tempestade, ela voa acima das nuvens. Ela vai para um lugar seguro, onde a tempestade não afeta ela. A Bíblia diz que nós devemos ser como águias, que nós devemos andar pelos lugares altos, onde está a alegria. Se você já viajou de avião, você pode ter essa experiência. Você sai do aeroporto, às vezes com o tempo fechado, garoando, mas de repente o avião começa a subir, ele ultrapassa as nuvens e você vê o sol e aquelas nuvens por cima. O cristão, ele deve andar acima das nuvens, que são os lugares altos, e não na depressão. A depressão é o lugar onde você se entristece, onde você não vive o sobrenatural de Deus, porque Deus opera no sobrenatural. Deus não opera na depressão, Ele opera nos altos. A Bíblia diz, ergui meus olhos para os altos, é da onde vem meu socorro. É onde nós aprofundamos mais de Deus. Depressão, querido, o desânimo nos leva à depressão, porque o diabo quer nos ver realmente em lugares baixos, e nós deixamos de ser aquela pessoa alegre e vitoriosa. Começamos a entrar num estresse emocional, começamos a ficar apavorados, enxergando problemas por todos os lados. Quem está em depressão, quem anda pelos lugares baixos, só vê problema, meu irmão. Só vê problema. Só vê problema. O nosso ânimo muitas vezes é roubado. E esse espírito maligno, chamado desânimo, ele traz mentiras na nossa mente e nós não conseguimos levantar. Aqueles pescadores estavam entrando num processo de insegurança e de desânimo. Encostaram os barcos, lavaram as redes, porque não pescaram nada.
como que vai ser amanhã. Como que vai ser amanhã? Hoje nós não pescamos, e amanhã? Como que vai ser? Talvez algum deles falava, nem vou pescar mais. Não vou sair mais, não vou colocar meu barco, não vale a pena. Talvez você está aqui nessa noite e fala, não vale a pena mais continuar com esse tratamento. Não vai dar resultado. Não vale a pena esse tratamento mais, ano após anos, não tem dado resultado. Vou parar, vou desistir. Talvez você está aqui nessa noite e fala, não vale mais continuar naquela empresa, naquele trabalho. Não vale mais continuar nesse negócio. Não tem dado resultado, vou parar. Quantas pessoas chegam para nós e falam, não vale mais a pena estar nessa igreja. Eu vou parar, pastor. Nada aconteceu na minha vida, eu vou embora. Quantas pessoas, quando Jesus estava pregando lá no sermão, e quantas pessoas que estavam ouvindo Jesus ali, esperando o pão, talvez um pedaço de peixe, e não estavam entendendo o que estava acontecendo na vida deles. Quantas pessoas viraram as costas para Jesus e começaram a ir embora. O primeiro sintoma de um desânimo na vida das pessoas, sabe qual que é? É virar as costas para Jesus. Aquelas pessoas esperavam que Jesus fosse dar comida para eles naquela tarde, onde estava ministrando que Ele era o pão da vida e Ele era a água. Mas as pessoas estavam desanimadas ali, porque não tinham que comer, naquele dia não tinham que beber. Mas Ele falou, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva que desceu do céu. Mas as pessoas viraram as costas. Talvez a expectativa de muitos que estão na igreja, sabe o que é? É somente ter uma bênção momentânea. E como ela não vem, vira as costas para Jesus. Porque o desânimo toma conta. E naquela tarde, quantas pessoas que viraram as costas para Jesus e foram embora. O primeiro sintoma do desânimo é a pessoa sair da igreja. Não vou mais à igreja. Não vale a pena. Nada acontece. Jesus virou para os discípulos e falou assim, olha, eles estão indo embora. Vocês também querem ir? Mas Pedro, que confiou na palavra do Senhor nessa pescaria, ele vira para o Senhor e fala, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida? Para onde nós iremos, querido? Para onde você vai? Para onde que você vai? Se só em Jesus é que tem palavras, que não vai nos dar alegria de novo, que nos vai dar motivação, que nos vai fazer ir para águas mais profundas e lançar nossas redes. Continue, não desista. Nós temos que nos apegar à palavra do Senhor, quebrar todo o desânimo das nossas vidas, e como Pedro, dar mais um passo, que é o passo da nossa vitória. Amém, queridos? Quantos querem dar um passo de vitória? Nós precisamos, primeiro ponto, eu e você, eu me coloco também dentro desse contexto, eu e você, nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Não adianta, você não vai conseguir nada, você não vai sair desse desânimo, você não vai sair dessa tristeza, você não vai sair dessa insegurança, se você abandonar a palavra de Deus. Não vai. Nós precisamos nos guiar pela palavra de Deus. O Pedro disse, trabalhamos a noite toda e nada, mas sob a Tua palavra eu lanço mais uma vez. A palavra de Deus nos estimula a prosseguir. É a palavra de Deus que nos estimula a prosseguir. É por isso que você precisa ir mais fundo nela. Irmãos, fala a verdade. Fala sério para mim agora. Não precisa levantar a mão. Não precisa falar nada. É uma pergunta que você vai responder para você mesmo. O quanto que você tem lido da palavra de Deus durante a semana? Você que está desanimado. Você que está frustrado esse ano. Você que está decepcionado com alguma coisa. Quanto que você tem lido da palavra de Deus?
O quanto que você tem meditado na palavra de Deus durante a semana? O quanto que você tem tido de devocional com Deus durante a semana? O quanto que você tem entrado no seu quarto, dobrado os seus joelhos e falado para Deus dos seus problemas, das suas frustrações, dos seus medos, da sua insegurança? O quanto que você tem entrado no seu quarto, dobrado o seu joelho e falado para Deus o porquê do seu desânimo? O quanto que você tem orado? Talvez muitas pessoas aqui, se eu for conversar, vai falar que trabalhou o ano inteiro e não conseguiu nada. Talvez você vai estar a ponto, já está a ponto de desistir de tudo. Desistir do seu trabalho, até do seu casamento, desistir dos seus filhos, desistir de um tratamento. Talvez você fale, não está valendo a pena. Talvez você está pensando, falar para chamar o pastor no final do culto e falar para o pastor, pastor, estou indo embora. Talvez você veio hoje aqui, querido, talvez até com a intenção de me chamar no final do culto e falar, pastor, estou indo embora, não dá mais. Vai indo embora para onde, meu querido? Cansei, estou desanimado, não tenho forças. Quantas pessoas, talvez você entrou aqui hoje com esse pensamento, talvez você falou para você mesmo, hoje é o último dia que eu vou no culto, vou desistir. Mas não desista não. Aqueles homens tinham desistido. Aqueles homens tinham encostado os barcos, estavam lavando as redes. Jesus falou para eles, vai para águas mais profundas. Eu vou falar para você, querido, eu não sei o que passa na sua cabeça hoje, mas Deus está falando para mim dizer para você, não vai embora não. Não desiste do tratamento não. Não desiste do seu trabalho não. Não desista dos seus filhos, não desista do seu marido. Vai para águas mais profundas. Você vai ver quantos peixes que você vai apanhar. Você vai ver a vitória que está reservada para você. Confia na palavra de Deus. Não faça como algumas pessoas, como diz o salmista, que uns confiavam em carros e outros em cavalos, mas o salmista diz, eu confio no Senhor, que fez os céus e a terra. Então, eu falei para uma passagem que está lá no livro de, acho que é Mateus, que nós lemos ontem, não lembro agora, em que o Senhor estava pensando em destruir a vinha, até que um servo chegou e falou assim, não, dá mais um tempo. Deixa eu cavar ao redor dela, eu vou tratar a terra. Dá mais um tempo, dá mais um ano. Já faziam 3 anos que não dava fruto. Mas ele falou, não vou desistir não. Dá mais um tempo. Deixa eu cavar mais fundo. Deixa eu tratar a terra ao redor. Se o ano que vem não der fruto, aí só cava, aí só arranca. Mas irmão, não desista não. Dá mais um tempo, trabalha mais, vai mais fundo, ora mais, leia mais a Bíblia. Sabe? Participa mais dos grupos de oração. Venha de terça-feira orar, venha mais aos cultos, busque ao Senhor na sua casa. É isso que o Senhor tem para nós. Alegre o seu coração nas promessas de Deus. Quantos tem promessa de Deus aqui? Fala a verdade, irmão, você tem promessa. Nós temos promessas do Senhor. Então alegre o seu coração nessa promessa.
Sabe, porque lá em Deuteronômio diz que nós não iremos morrer. A Bíblia fala, nós que somos povo de Deus, nós não iremos morrer enquanto Deus não cumprir em nós todas as promessas que tem reservado. Então acredite, o Senhor vai cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Se você começar a ir para águas mais profundas, se você se aproximar mais do Senhor, comece a se alegrar nas promessas dEle, porque Ele diz para mim e para você, nós não vamos morrer enquanto o Senhor não cumprir tudo que Ele tem prometido para nós. Não vai. Caleb esperou 45 anos. 45 anos. Ele caminhou pelo deserto, viu o povo conquistar a terra. Mas ele falou, 45 anos se passaram. 40 anos eu tinha quando o Senhor me prometeu. Hoje eu tenho 85 anos. Mas eu continuo firme, acreditando naquilo que o Senhor prometeu através de Moisés. O Senhor vai cumprir. Estou forte e animado para ir à luta. Amém, querido? Eu quero que você saia daqui nessa noite forte e animado para ir à luta e conquistar a vitória. Amém, amado? Em nome de Jesus, crê nessa promessa. Aceite a direção de Deus. A direção que Deus tem dado para você, através da oração, através dos seus pastores, através da sua liderança. E por último, trabalhe o tempo todo. Trabalhe o tempo todo. O Senhor Jesus diz certa vez, fala, meu pai trabalha o tempo todo, e eu também. O nosso Deus, irmãos, a Bíblia diz que enquanto nós estamos dormindo, Ele trabalha por nós. Enquanto nós descansamos, Ele trabalha. Então Ele quer que eu e você também trabalhemos o tempo todo. Não desanime, trabalhe o tempo todo. Falei para os irmãos, sabe, está difícil, não está fácil, mas uma coisa eu sei, eu não paro de trabalhar na obra do Senhor. Eu não paro, porque Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Nós não vamos parar. A Bíblia diz através de Paulo, diz, não nos cansemos de fazer o bem. O tempo todo, querido, eu vou estar aqui, pregando, animando você, te fortalecendo, orando. Nós vamos trabalhando, nós vamos visitando, nós vamos fazendo a obra do Senhor. Trabalhe o tempo todo. Pedro trabalhou a noite toda. E não parou de trabalhar quando recebeu a palavra profética. Amém? Ele podia ter falado naquele dia, não, Senhor, esquece isso. Jesus, o que o Senhor entende de pesca? Nós somos pescadores profissionais. Nós conhecemos o trabalho, não vamos não. O Senhor não é pescador. O Senhor está aí, o Senhor é mestre da palavra. Mas o Senhor não pesca. Quantos peixes já pescou? Tem barco, o Senhor tem? Não vou trabalhar não. Deixa, vamos embora, Tiago, vamos embora, Natanael, vamos embora. Não. Ele falou, nós trabalhamos a noite toda. Mas porque o Senhor falou, nós vamos voltar a trabalhar. Aleluia! Vou trabalhar, meu irmão. Vamos trabalhar. Bora trabalhar, o Senhor quer que nós trabalhemos, vamos trabalhar. A Satanás quer que você desista, ele quer te convencer que tudo que você faz não está dando resultado, não está dando de nada. Então, mas Deus está falando para você, não pare, não desista, o teu milagre vai acontecer na hora certa. Amém, querido? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar. Pastor Antônio, vem cá. Nós vamos orar. Pastor Antônio vai trabalhar agora, em nome de Jesus. Pastor, vem trabalhar, pastor.
Em nome de Jesus, vamos orar por nós. Ora para esse povo, ora por mim, ora pela sua casa, ora pela sua família. Que Deus mandou nós trabalharmos, nós vamos trabalhar, porque nós temos uma obra a fazer. Nós temos pastores, mais pastores para levantar. Nós temos mais igrejas para plantar sementes aqui em Mauá. Esse povo que está aqui, é um povo que está aqui para conquistar. Os trabalhos deles vão prosperar, eles vão ir mais fundo, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém, irmãos? Levanta a tua mão. Pai, em nome de Jesus, Deus.